Evangelho segundo São João, capítulo 1, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: auxilie os visitantes, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, a partir do versículo de número 10, amém? 1:10, que diz assim a palavra de Deus: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor, ó Deus, se manifestou neste mundo, Pai, ao nosso favor. Fala aos corações, dê inspiração, unção, direção e a capacidade do teu Espírito, Deus, para falar segundo a tua vontade. Fala ao coração daqueles que nos visitam, ó Deus amado, que eles ouçam a tua palavra, que a tua palavra possa gerar fé nos seus corações, fé que os leve a se render, Pai, a se entregar. No nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. João, o evangelista João, o apóstolo João, ele, no seu evangelho, na sua primeira carta, já que ele escreve as últimas lá, que é o evangelho de João, no início da sua carta, ele mostra Deus se revelando ao homem através de Jesus Cristo. Ele diz que é o verbo encarnado, é Deus entre nós. Jesus é Deus entre nós. Deus se revela ao homem. Jesus Cristo aparece como mais do que um mero homem, de fato, mais do que um simples enviado sobrenatural ou um representante da divindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. Então João fala isso, que Jesus é muito mais do que um homem, do que um profeta, do que um enviado sobrenatural ou representante de Deus aqui na terra. Jesus Cristo é, querido, o próprio Deus entre nós. É isso que João no seu evangelho está dizendo, que ele é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus andou nesta terra, Jesus andou neste mundo, Jesus curou, libertou, restaurou muitas e muitas vidas. É necessário que você ouça isso, que você creia que isso é uma verdade. Não é uma história inventada por homens, não é uma história inventada pelos antepassados. É a verdade de Deus, a verdade que liberta. Jesus veio, ou melhor dizendo, Deus veio a esta terra na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa interessante, que Jesus andou entre nós, entre os homens, mas muitos não reconheceram Jesus. Jesus não foi reconhecido de imediato quando ele veio a esta terra. Muitos não reconheceram ele como Messias enviado da parte de Deus. Esse texto nos mostra, querido, no capítulo de número 10, o verbo estava no mundo, o mundo, Deus estava no mundo, através de Jesus Cristo, o verbo se fez carne, esteve entre nós. E o texto diz também que tudo que foi criado por intermédio dele. O mundo, foi feito por intermédio dele. Então o mundo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. As estrelas, o sol, a lua, o mar, tudo que existe no mar, na terra, neste universo, os astros, tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso que existe é um sinal de que o Deus vivo e poderoso que nós servimos existe e é verdadeiro. Ele está entre nós. O ar que nós respiramos, você, o Rian que veio aqui ser consagrado nesta manhã, tantas crianças, nós, graças a Deus,
Podemos dizer que temos bastante crianças aqui na igreja, nossas irmãs estão férteis, né? Toda hora nasce criança. Também olhando para essas crianças, e como podemos falar que Deus existe, não é isso? Deus existe, Deus está entre nós. Quando você olha para a filha do Natan, para a filha da Shirley, para a filha de... A gente até esquece do Glauco, e tantas crianças, para a filha dali da nossa irmã Letícia. Como sempre, as meninas são maioria. Quando olhamos para o Miguel, meu sobrinho, Deus existe. Foi Deus que trouxe essas crianças à existência. Inclusive eu e a Luciene viemos lá de casa para cá falando sobre esse assunto, discutindo até um pouco sobre esse assunto. É Deus que traz existência, Deus existe. Você olhar para uma criança, você ver Deus. Não que a criança em si seja Deus, mas é fruto da criação do Senhor. E muitos ainda duvidam de que Deus existe. Muitos não querem reconhecer Jesus Cristo como Deus. Jesus foi, sim, e passou muito tempo nessa terra, desconhecido de muitas pessoas. O texto que nós lemos diz também, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Como talvez você que está aqui nessa noite já tenha ouvido falar de Jesus, mas ainda não conhece Jesus. Talvez você esteja aqui como Jó, talvez eu te conhecia só de ouvir, não é isso? Mas ainda não teve nenhuma experiência com Deus. Você já ouviu falar de Deus? Alguém já falou de Jesus para você? Mas ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra. E nessa noite você está ouvindo falar de Jesus e terá a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente, porque Ele está aqui neste lugar. Ele te trouxe aqui porque Ele quer se revelar a você. Jesus ainda é um desconhecido para você? Nessa noite você pode conhecer Jesus. O texto nos mostra, querido, que no tempo de Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 18 e 19, Jesus estava com seus discípulos orando. Ele diz, estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou, quem diz as multidões que sou eu? Responderam os discípulos, João Batista, mas outro Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Talvez você conheça Jesus como um profeta, como alguém que curou a tua enfermidade, como um enviado de Deus aqui nesta terra. Talvez você conheça Jesus por uma experiência de um emprego, de uma solução no teu casamento, de uma cura para a tua enfermidade. Talvez Jesus seja para você Jeová Rafá, mas Jesus quer ser muito mais do que isto para você. Talvez você conheça Jesus das reuniões de oração, de unção com óleo. Mas talvez você ainda não conheça Jesus Cristo como Filho de Deus que veio para te salvar. Ali os discípulos estavam dizendo, ó, eles dizem que tu é um dos profetas, que tu é João Batista, que tu é Elias, que tu é um dos antigos profetas que ressurgiu e que está entre nós. Sim, olhando para Jesus, as pessoas pensavam que ele era mais um daqueles profetas, isso por ignorância. Outros não conseguem reconhecer Jesus, ou conhecer Jesus, porque estão cegos. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o Filho de Deus e reconheçam Jesus Cristo como Filho de Deus. Talvez, querido, o diabo esteja cegando o teu entendimento, como nós falamos aqui de manhã na nossa reunião. Talvez você não consiga enxergar
a verdade de Deus para a tua vida. Satanás não quer que você reconheça Jesus Cristo como Filho de Deus, porque a partir do momento que você reconhecer Jesus como Filho de Deus, você vai reconhecer que Ele morreu na cruz pelos teus pecados, e vai entender que só Ele pode perdoar os teus pecados. Talvez você esteja cego pelas mentiras de Satanás, ou talvez você despreze o conhecimento de Deus, como nosso pastor falou durante as 2 últimas quinta-feiras, ali em Romanos capítulo 1, versículo de número 28, que diz assim, querido: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Então aqueles homens desprezaram o conhecimento de Deus. Alguns desprezam o conhecimento de Deus. Alguns simplesmente não querem saber de Deus. Não querem nem ouvir falar de Jesus. Talvez você seja uma dessa pessoa que despreza o conhecimento de Deus, que despreza o que Jesus fez na cruz por você, que despreza o sacrifício redentor do nosso Senhor na cruz do Calvário. Sim, Jesus não foi reconhecido pelo mundo. O mundo não o reconheceu naquela época como o Filho de Deus que veio para perdoar os nossos pecados. Como você está nesta noite, querido? Você já conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma outra coisa que esse texto também diz, querido: além de não ser reconhecido, estar desconhecido, Cristo também foi rejeitado. Olha o versículo de número 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tem pessoas que Jesus está sendo oferecido para elas, mas elas não querem saber de Jesus. Como os judeus, Jesus veio para o povo judeu. O plano de Deus era alcançar os judeus, e através dos judeus essa mensagem da cruz ser divulgada por todo o mundo. Mas muitos dos judeus rejeitaram a Jesus. Como você tem rejeitado? Quantas e quantas e quantas vezes já falaram para você de Jesus e você diz: vou deixar para depois, vou deixar para amanhã? Quantas e quantas vezes você vem adiando essa decisão ao lado de Jesus? Quantas e quantas vezes Jesus já tocou a porta do teu coração, mas você não abriu a porta do teu coração? O teu coração ficou fechado para a obra do Espírito Santo na tua vida. Você rejeita Deus. O mundo rejeita Deus. Você vai continuar rejeitando o Senhor? É isso que você vai continuar fazendo? A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 10, versículo 21 e 22, sobre aquele jovem rico. E Jesus, fitando o amor, e diz: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele não quis abrir mão das suas propriedades, dos seus bens, do seu dinheiro, para seguir Jesus. Por que que você rejeita Jesus? Quando você rejeita Jesus, é porque existe alguma coisa mais importante na tua vida. O que é mais importante do que Jesus na tua vida? Teu dinheiro, tua casa, tua riqueza, teu casamento, teu time de futebol. Por que, querido, você está rejeitando a obra de Deus na tua vida? Porque você rejeita aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Rejeitado. Jesus foi rejeitado por aquele jovem. Quando Jesus falou para ele: olha só, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele falou: não, Jesus, isso eu não posso fazer. Eu te amo muito, como muitas das vezes você já declarou, mas eu não posso abrir mão dessa riqueza. Essa riqueza é muito importante para mim. Esse meu emprego é muito importante para mim. Essas coisas que eu estou apegado é muito importante para mim.
As coisas deste mundo se tornam tão importantes na vida das pessoas que elas não conseguem se desprender dessas coisas para seguir ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra uma história de 10 leprosos que foram a Jesus para serem curados. Jesus, ele ora pelas pessoas e manda aqueles leprosos irem até os sacerdotes. Mas daquelas 10 pessoas, só um sacerdote, ou melhor, só um leproso, voltou para agradecer a Jesus. E Jesus disse: aonde estão os outros 9? Que não vieram. Todos os 10 ficaram curados, mas só um veio agradecer a Jesus. Quantas e quantas das vezes, queridos, nós recebemos a bênção, mas não queremos receber o abençoador. Quantas e quantas vezes nós queremos ver Deus agindo nas nossas necessidades, mas não queremos ver Deus agindo na nossa vida espiritual. Jesus foi rejeitado. E um dos textos que eu marquei aqui, que fala bastante sobre isso, é quando Jesus, lá em Lucas capítulo 23, 18 ao 25, quando a multidão, elas pedem para soltar Barrabás, não é isso? E crucificar Jesus. Leio aí em Lucas capítulo de número 23, versículo 18 ao 25, diz assim: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos a Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, e também por homicídio, desejando Pilatos soltar Jesus. Insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-eis. Mas eles estavam com grande grito pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes e, pedindo, soltou-lhe aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram. Quanto a Jesus, entregou a vontade daquele povo. Então aquele povo que estava ali, muitos deles foram curados por Jesus. Muitos deles viram a multiplicação dos peixes e dos pães. Muitos deles viram os milagres que Jesus realizou. Mas eles pediram: crucifique-o. Preferiram que fossem solto um homicida do que Jesus. Jesus foi levado à cruz, sim, pelo um plano de Deus, mas pela aquele povo que rejeitou a presença de Jesus entre eles. Jesus foi levado à cruz por aqueles homens, não porque eles reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas porque eles entenderam que Jesus era alguém que estava se levantando contra o império e contra os judeus. Quantas coisas Jesus já realizou na sua vida, e você continua dizendo: crucifique-o de novo, não é isso? Quantas e quantas vezes você teve a oportunidade de aceitar a Jesus e rejeitou? Mas se para alguns Jesus era desconhecido, para outros Jesus foi rejeitado, mas a Bíblia diz que para outros Jesus foi aceito. Aleluia! Porque o texto nos informa, querido, que no versículo de número 12, assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Se alguns desconhecem, outros rejeitam, outros aceitam. E para aqueles que aceitam a Jesus, Jesus se torna uma bênção na vida dessas pessoas. Se você hoje aceitar a Jesus Cristo, querido, todo o benefício conquistado na cruz por Jesus, começando pelo perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma, te alcançará nessa noite. O perdão de Deus e a salvação de Deus pode te alcançar nessa noite. Basta somente você aceitar a Jesus Cristo, ao invés de rejeitá-lo. Aqueles que aceitaram se tornaram filhos de Deus. A história de Jesus é muito bonita, porque você vê um menino nascendo numa manjedoura, não é isso?
Mas aqui, o que João está dizendo, não é somente aceitar o menino da manjedoura, mas é aceitar o homem crucificado, aleluia. Aceitar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Jesus diz que aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é somente um menino que também faz parte da história de Jesus. Jesus também foi um menino que nasceu na manjedoura, mas o final dele foi na cruz, por mim e por você que nos visita nesta noite. Para nós encerrarmos essa mensagem, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 24, o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo, aleluia, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, aleluia. Essa é a mensagem, e se você aceita essa mensagem da cruz, esse poder que nos torna filho de Deus, é o poder de Deus que levou Jesus Cristo à cruz para morrer pelos nossos pecados. Se você aceita, como eu coloquei aqui em 3 pontinhos rápidos, você se tornará filho de Deus, como a Bíblia diz. Você agora, se aceitar Jesus, você se torna filho de Deus. Toda acusação e condenação que pesa contra você será retirada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai passar de escravo do pecado para livre em Cristo Jesus. E ainda você se tornará um adorador de Deus, querido. Filho, livre da acusação e adorador você pode se tornar nessa noite, se aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário nessa noite. Se ele era desconhecido para você, nessa noite você o conheceu. Se você o rejeitava, nessa noite você terá a oportunidade de aceitá-lo como teu Salvador pessoal. Ele é a solução para a tua vida, para os teus pecados. Passe pela cruz. Na cruz Jesus derramou o sangue dele para te libertar.